Agora a gente vai processar a nossa transação. E para processar a transação, a gente vai basicamente criar uma cobrança lá no Asas. Para criar cobranças, é só a gente vir aqui no manual, cobranças, e você vai ver aqui duas coisas que são bastante importantes. Os endpoints de criação de cobrança, tem esse de criação de cobrança aqui, que ele pode ser por boleto, cartão de crédito, Pix, enfim, o cliente acaba escolhendo, e aqui com cartão de crédito. A gente vem até o momento utilizando cartão de crédito para tudo, por os motivos a gente já discutiu, ok? E uma informação importante é referente a duas coisas que eu já comentei. Os status, ficar atento com esses status aqui que a gente já vai falar sobre o que, que é. E a próxima coisa é a parte de parâmetros e os cartões de crédito de teste, ok? Então fique atento a essa questão que ele está levantando, que no Sandbox, vamos criar uma cobrança aqui, no Sandbox, as transações são aprovadas automaticamente caso queira simular um erro, é necessário informar o cartão de crédito de número tal e esse aqui de número tal do Visa, beleza? Então fica muito atento que já houve pessoas que esqueceram o endereço de Sandbox em produção e esse endereço foi para produção e adivinha o que aconteceu? Ficou rodando lá um tempo para depois descobrirem que as transações estavam sendo aprovadas porque estavam em Sandbox e o Sandbox aprova tudo. Então, se o cliente tinha ou não, cliente real tinha ou não, vamos dizer assim, saldo em cartão, era aprovado de qualquer jeito, beleza? E você consegue resolver essa questão fazendo o gerenciamento correto de variáveis de ambiente aqui no .env. Então, lá no seu servidor de produção, eventualmente você pode ter esse endpoint configurado aqui só para a API real que está lá na documentação. Mas sem mais delongas aqui, depois dessa questão aqui que a gente levantou, a gente vai criar uma outra função aqui, que ela vai ser um private, e que seria o create transaction. Aqui a gente vai retornar um promise com dois parâmetros que nos interessam aqui. O transaction ID, que vai ser do tipo string, e aqui que seria o gateway status, que é do tipo string também. Eu vou basicamente retornar o ID de transação da Asas e aqui o status de transação dessa, basicamente nessa função aqui, create transaction, ok? Agora, é interessante a gente ficar atento aos parâmetros que são necessários. Se eu voltar aqui, você também pode ver no manual do Asas, para a gente criar uma cobrança com cartão de crédito, a gente precisa desses valores aqui. Bacana? E eu já tenho os parâmetros montados, que são esse daqui. Então a gente precisa passar aqui o customer, que seria o customer ID. Então veja que agora a gente precisa passar vários parâmetros, ok? E pode ir com calma que a gente vai aqui passo a passo. Preciso receber o customer ID, order, customer e payment. E o customer params seriam os parâmetros que nós iremos enviar. Customer, que precisa ser o Customer ID lá do Asas, que a gente já está criando com o Create Customer aqui em cima, que ele vai receber aqui nesse parâmetro. Depois, o tipo, o due date, que a gente só colocou new date to use string. O value, aqui a gente vai colocar o order total. Qual que é o total da compra que eu estou solicitando? A descrição, eu coloquei aqui pedido order ID, só para a gente se situar, e o external reference, essa aqui é uma referência nossa que a gente quer vincular lá no Asas, que eu coloquei order id.string, e aqui eu montei um objeto chamado credit card. E esse objeto credit card é esse aqui, ó, credit card, que nós precisamos incluir essas informações aqui. Então veja que o holder name, eu coloquei aqui payment, credit card holder name, number, e aqui mês e ano de expiração, que nós precisamos colocar dessa forma. Aqui eu separei pelo barra, ok? Dei um split por barra, porque veja, nesse momento nós temos aqui, por exemplo, 05 barra 25, então eu separei e peguei a primeira porção desse array, e aqui eu peguei a segunda porção do array, e o CVV já veio de graça aqui pra gente. E o Credit Card Holder Info,
também é a mesma coisa. Então ele tem todos esses outros parâmetros aqui. Não tem muita novidade, como eu já disse anteriormente, são os parâmetros que o próprio Asas seleciona, pede para a gente, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa chamar a função de criar pagamentos, que basicamente é uma API POST para payments dos parâmetros de pagamento. Bacana? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retornar no tipo de dados que a gente já acrescentou anteriormente aqui. Ele vai ser, aqui como é um await, ele vai ser um return de transaction ID, ok? Que refere-se ao ID do objeto response, e o gateway status, que é esse status aqui. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver. Se você se dispor a rodar isso aqui no Insomnia, não é obrigatório, mas se você se dispor a rodar, ok, você vai ver que o objeto retornado aqui tem esse ID, bacana? E tem esse status aqui, ó, confirmed. Beleza? Agora, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar no process o nosso create customer e agora eu preciso chamar o nosso create transaction. O create transaction, a gente vai colocar aqui, ó, customer ID. Agora precisamos também colocar order, customer e payment, ok? Agora nós temos finalmente a nossa transação e agora tudo que eu preciso fazer é retornar isso daqui, beleza? Por que eu coloquei aqui order status? Porque nesse caso aqui eu quero já que ele seja bem compatível com o status de order, porque veja, se eu estiver criando aqui processando a nossa transação e retornar aqui o objeto when on paid, é paid, sem problema nenhum. Não vai ter o que contestar, beleza? Agora, se der algum outro erro, como que a gente vai tratar esse erro aqui? Eu vou colocar um try, ok? Na primeira parte do try, a gente vai colocar essa chamada. E agora no catch, a gente vai colocar assim, error. E o que eu vou fazer? Vou retornar isso daqui, ó. Retorno agora não mais com o número de transação, porque não existe. E aqui eu vou colocar cancelado, porque aquela transação foi cancelada. E para dar uma dica para a gente, né, como desenvolvedor aqui, eu vou acrescentar esse console error, que daí ele vai mostrar qual que foi a mensagem de erro para a gente. Bacana? Agora no checkout service, o que a gente precisa fazer? Veja que nesse caso aqui, essa transação ela já está sendo populada e retornada. Minto, aqui ele está ainda como void. E aqui eu vou retornar um promise, que eu vou colocar aqui duas informações bastante importantes. Que primeiro é um ID, ok? Depois ele seria a transaction ID. Transaction ID e o status. Agora, esse status aqui, ele não pode ser do tipo string, ele tem que ser do tipo order status. Bacana? É só uma formalização aqui para que o process fique bem certinho no TypeScript. E agora, o que eu vou colocar aqui? A gente vai colocar as informações desconstruídas, que seria o transaction ID, e aqui o status. Bacana? Como eu estou retornando aqui, que ainda inclusive está como void, a gente vai colocar aqui, ó, promise, que agora sim nós teremos aqui no nosso checkout service essas informações, que é o ID, transaction ID e o status. Bacana? Agora, como que a gente vai retornar isso daqui? A gente vai retornar através desses objetos aqui, que seria isso aqui. Então, o ID do checkout seria order created.id. Qual order? Esse order que a gente criou aqui para cima, que seria esse daqui. O transaction ID, ele é essa informação de transaction ID e o status, que seria basicamente o order created.status. Nesse intervalo, nós precisamos ainda atualizar o nosso order created, ok?
com essa informação aqui do Prisma. Então eu venho aqui no order created, que está sendo criado. Aqui a gente vai colocar ele como let, porque significa que nós podemos atribuir novamente para essa variável agora a chamada de order update. Então eu vou passar aqui como parâmetro o id, que é o order created.id, e os dados. Que dados? Transaction ID daqui e o status daqui. Bacana? E mais, a gente até pode tirar isso daqui. E mais, agora sim eu posso retornar com esse ID. Agora que a nossa classe Checkout Service, principalmente com Process, ela está retornando alguma informação, nós podemos vir aqui no Index e melhorar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque eu tenho aqui um Checkout Service que ele retorna Process, que no caso seriam esses dados aqui. Eu vou adicionar aqui await e nós iremos adicionar aqui const order created como o resultado de Checkout Service. E nesse caso, eu vou literalmente adicionar isso aqui no send. Por quê? Porque ele já está retornando aqui com todas as informações. Para resumir ainda mais, o que a gente pode fazer? Eu posso atribuir para cá. Posso colocar o await. E aqui a gente pode chamar o nosso service. Bacana? Então ele já fica com o order created, recebendo não o new do checkout service, mas o resultado de process. Agora, se eu vier no for devs, a gente vai voltar aqui, eu vou mandar gerar outra pessoa. Nós iremos colocar aqui o nome de Sara. Só vamos alterar algumas informações. Aqui seria Sara, o CPF, a document, tirando aqui os números. O endereço eu vou deixar. Credit card eu vou deixar, só vou alterar o e-mail para o Asas entender que é outro cliente, beleza? Agora a gente vai enviar e ele está rodando todo o processamento do Asas e retornou aqui então o nosso order com ID 44. Se a gente voltar aqui em order, adicionar aqui 44 no parâmetro, nós teremos então o status paid com todas as informações daquele objeto. E se eu voltar aqui no Asas, no menu cobranças, eu vou ver aqui mais dados de cobranças, que no caso dessa pessoa aqui, é a pessoa fake lá, que seria respectivo ao pedido 44. Beleza? Então com isso aqui a gente já fez uma integração com o nosso Checkout Service, Payment Service, toda a parte do nosso back-end. Ele está integrado com o banco de dados. Isso significa que os orders que estão lá, eles estão sendo alimentados com status de paid ou cancelado. Se o objeto lá, order, né, se no caso a order em si, ela estiver como paid, nós já podemos liberar então, finalmente o motoboy para poder entregar lá no endereço do cliente. Mas antes disso tem que fabricar a pizza, né? Beleza? Então com isso aqui a gente fecha esse tópico aqui de criação do nosso back-end.